Você está vivendo o que Deus tem para você? Ou você ainda está presa a padrões que já deveriam ter sido quebrados? Essa pergunta que eu tenho para você hoje no nosso Café com Sabedoria. Sejam muito bem-vindos, meus amores. O novo de Deus, ele é desafiador, mas é nele que o seu destino muda. É uma palavra que eu tenho para vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria. E eu estava lendo a palavra hoje e me veio muito forte de trazer aqui a história de Ruth. Você está vivendo aquilo que Deus tem para você? Ou você ainda está presa a padrões que já deveriam ser quebrados há muito tempo? Pra gente não perder o costume, coloca aqui embaixo qual a sua cidade, seu estado, seu país, onde você está. Compartilha aqui com a gente. Quem quiser pegar sua Bíblia, pegue ela aí no livro de Ruth. Vamos? De onde vocês são? Cidade, estado, país? Compartilha aqui com a gente. E pra gente começar, abra o seu coração. Abra o seu coração para essa mensagem entrar, provocar transformação. Combinado? O novo de Deus, ele é desafiador, mas é nele que o seu destino muda, né? Eu não sei em qual fase da vida você está hoje, mas eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você está vivendo aquilo que Deus tem para você? Ou você ainda está presa a padrões que te limitam, que te deixam preso na escassez, na murmuração, no vitimismo, que já deveria ter sido quebrada há muito tempo, hein? Olha só, Guarulhos, São Paulo, Goiânia, Goiás, Minas Gerais, Teresina, no Piauí. Existe uma diferença muito grande entre você viver o que é conhecido e viver o novo de Deus e acessar o novo de Deus. Tem uma diferença muito grande. E o novo de Deus, ele não é confortável. Tem pessoas que falam assim, Letícia, eu até sigo a Deus, mas eu só vou até aqui. Eu limito, porque senão vai ficar desconfortável para mim. Mas para viver o novo de Deus, começa desconfortável mesmo. E hoje eu quero trazer uma história que muda destinos, que é a história de Ruth. Pega a sua Bíblia aí. Ruth é uma das poucas mulheres que tem um livro na Bíblia. É tanto que Ruth aqui na Bíblia tem apenas 4 capítulos. Mas é uma história que mexe muito com a gente, principalmente com as mulheres, né? Eu demorei 37 anos para ser encontrada pelo meu Boaz. Eu demorei 37 anos para conseguir romper na minha vida amorosa, né? Quebrar o padrão. Tem muita coisa a ser quebrada, né? Nós não somos perfeitos, a gente erra, mas eu sei que agora eu tô no caminho certo para viver a vontade de Deus, para viver o que Deus tem para mim. Ruth, deixa eu contar um pouquinho para você sobre Ruth. Ruth, ela era moabita. E o povo de Moabe, os moabitas, eles eram pagãos. O povo moabita, eles adoravam a outros deuses. Era um povo sem direção, era um povo com uma mentalidade escassa, sem propósito, um povo que tomava decisões por impulso, né? Muitas vezes sendo guiado pelo desejo carnal. O povo de Moabe, os moabitas, vieram de um incesto, né? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, estavam numa caverna Ló e suas 2 filhas, e elas embebedaram o pai e tiveram relação com o pai e tiveram filhos. Então, o povo moabita tem uma origem perversa, tem uma origem pesada. E quando a gente fala sobre Moabe aqui, eu quero que você reflita junto comigo, porque Moabe não era um lugar físico. Moabe era um campo de repetição de ciclos, né? Quem sabe, não é com você que eu tenho que falar hoje, que está morando em Moabe hoje sem nunca ter pisado lá. Repetindo padrões internos, repetindo padrões internos.
que fichas caem. E aqui, eu quero que você pegue a sua Bíblia em Ruth 1, capítulo 1, versículo 12. Gente, eu anotei aqui, mas não era isso que eu queria ler, não. Eu anotei isso aqui, mas não era isso que eu queria ler. Não era Ruth 12, não, viu? Eu quero que a gente leia Ruth 1, do 15 ao 16. Não sei por que eu coloquei isso aqui. Vou orar. Pelo que Noemi disse-lhe, eis que tua cunhada voltou para seu povo e seus descendentes. Volta também com ela. Ruth, porém, respondeu, não me insistes a te abandonar e deixar de te seguir, porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Só para contextualizar, Ruth, ela era nora de Noemi. Noemi, ela era de Belém de Judá, era cristã, acreditava em Deus. E ela, o seu marido e seus filhos estavam morando em Moabe. E lá os filhos dela se casaram. Um deles se casou com Ruth e o outro casou com Orfa. Só que naquele tempo, o que aconteceu? O marido de Noemi faleceu e depois os 2 filhos faleceram também. Então todas ficaram viúvas, tanto a sogra quanto as noras. E Noemi decidiu voltar para o seu povo. Decidiu voltar para Belém de Judá. E no meio do caminho, as noras estavam indo embora com ela. Ela falou assim, opa, eu não tenho nada para vocês. Eu não consigo mais gerar outros filhos para que eles se casem com vocês. Então é melhor que vocês voltem para o povo de vocês. Assim Noemi falou para suas noras, tanto para Orfa quanto para Ruth. Orfa se despediu de Noemi e voltou para o seu povo moabita, né? Que eu já falei, cheio de problema, povo pagão, afastado do Senhor, sem direção espiritual, sem propósito, uma mentalidade de escassez. E Ruth disse, não adianta você falar comigo para eu voltar para o meu povo, eu não vou voltar. Onde você dormir à noite, eu vou dormir também, onde você for, eu for também, e o seu Deus será meu Deus. Olha aqui, como que aqui acontece um ponto muito decisivo e difícil para Ruth. Ela teria que decidir entre voltar para Moabe, que era aquele lugar onde era um lugar conhecido para ela, era um lugar familiar para ela, ou entrar no desconhecido de Deus, servir a um Deus que ela conhecia através da sua sogra, servir a um Deus e ter fé. Porque caminhar com Deus é caminhar sem vista, sem ver o que vai acontecer no futuro, né? Então ela teve que tomar essa decisão. E o novo de Deus não é uma porta bonita. O novo de Deus é uma decisão interna. É uma decisão interna, meus amores. Quantas pessoas estão ano após ano dentro de uma igreja, vai na igreja todo domingo, mas ainda não acessou o novo de Deus, mas ainda não viveu essa mudança interna, não se decidiu por Deus. Então Ruth poderia voltar para Moabe e viver aquilo que era familiar, aquilo que era conhecido. Ficar naquele padrão que ela já conhecia, né? Daquele jeito que parecia seguro para ela, porque não se engane, meus amores, a nossa mente ela quer zona de conforto, a nossa mente quer um lugar familiar, a nossa mente ela quer repetir o padrão, entende? E Ruth poderia ter decidido voltar para Moabe, e algo que ela viveria o mesmo padrão que viveu sempre, que a família inteira viveu, que o povo inteiro viveu. Não exigia fé dela. Não exigia fé dela. Ela entendeu algo profundo, né? Ela não quis mais ficar. Porque ela não quis mais ficar repetindo ciclos. E talvez você, essa pessoa que precisa decidir hoje, sair de Moabe, parar de repetir ciclos. Que a cada dia mais te afunda. Que a cada dia mais te leva para o fundo do abismo.
E você continua lá, repetindo ciclos, né? Ela decidiu que se ela fosse ficar em Moabe, ela ia continuar repetindo os mesmos ciclos. Que tem sido o seu Moabe? O que você está repetindo ciclos aí, hein? Relacionamentos fracassados? Só muda de endereço, só muda de nome, mas o padrão dos relacionamentos se repetem? Você trabalha muito, o dinheiro não fica? Você se esforça, o dinheiro vem conta-gotas e o ciclo se repete, o ciclo se repete? O que está sendo seu Moabe aí? O que está repetindo na sua vida aí? Quando Ruth decide sair de Moabe, deixar o povo moabita para trás, para servir a Deus, para caminhar junto com a Noemi, ela não está apenas mudando de lugar, ela está quebrando padrões familiares. Quem aí está precisando quebrar padrões familiares e não teve coragem até hoje, hein? Se essa palavra está tocando seu coração, manda o coraçãozinho, manda o foguinho, comenta aqui embaixo. É pra mim, eu decido prosperar, chega de repetir padrões. Qual padrão você está repetindo? Da sua mãe? Do seu pai? Dos seus avós? Da sua família inteira você está repetindo padrão? Sempre cai em golpe, começa a ganhar dinheiro e perde, trabalha muito e ganha pouco, relacionamentos onde você é traída, onde tem muita bebida, onde tem muito pecado. Comenta aqui, eu decido prosperar. A Maria colocou, eu quero prosperar. Querer não te leva a agir. Querer não te leva para lugar nenhum. Você pode passar a vida inteira querendo uma casa, querendo um carro, querendo prosperar, mas isso não te faz mover. É decisão. Decisão define o seu destino. Então comenta aqui embaixo, eu decido prosperar. Chega. E aí, eu quero que você venha comigo agora em Ruth, capítulo 2, versículo 2. Olha só, elas chegam em Belém de Judá. Ruth e Noemi, sua sogra, chegam em Belém de Judá. Mas só que quando elas chegam em Belém de Judá, não é um glamour. Nossa, agora que eu sirvo ao Senhor, agora que eu coloco a vontade de Deus à frente da minha, tudo vai ser um mar de rosas. Não era glamour. Então, quando elas chegaram lá em Belém de Judá, Ruth 2, capítulo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e recolherei espigas atrás daqueles perante quem eu achar graça. Noemi respondeu-lhe, vai, minha filha. Ela, Ruth, foi e chegando ao campo, colhia as espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da geração de Elimeleque. Olha só, é nesse lugar que muitos travam, né? O novo de Deus, ele não é glamuroso, ele não é confortável. O novo começa simples, começa de uma forma humilde e incerta. Porque para a gente viver o novo de Deus tem que ter fé, né? E aqui muitos travam porque muitos oram querendo mudança, mas rejeitam o processo da mudança. Comenta aqui embaixo só para fixar aí. O processo sustenta o meu milagre. É justamente passar pelo processo é que você vai conseguir sustentar o seu milagre. Quem não vive o processo não sustenta milagre. Não sustenta. Comenta aqui embaixo, o meu processo vai sustentar o meu milagre. Por que, Letícia? Por que eu preciso passar pelo processo para viver o meu milagre? Porque Deus não muda a sua história sem mudar seu coração primeiro. Entende? Se Deus entregar uma grande bênção na sua mão hoje, mas o seu coração ainda estiver em Moabe, você coloca tudo a perder. Se Deus te entregar aquilo que você sonha hoje, mas a sua mentalidade ainda for de escassez, ainda for de pobreza, se a sua mentalidade for igual da sua família, você coloca tudo a perder.
É aqui que as pessoas se perdem. Elas querem viver o milagre, querem viver seus sonhos, mas não estão dispostas a pagar o preço do processo. Não estão dispostas a viver o processo. Não estão dispostas. E eu preciso te dizer, é no meio do processo que o seu milagre te encontra. É no meio do processo que o homem que você quer para sua vida te encontra. É no meio do processo que o seu casamento é restaurado. É no meio do processo que a sua empresa, o seu negócio cresce. É no meio do processo que Ruth entra no campo de Boaz sem saber. É no meio do processo que o favor de Deus vem sobre a sua vida. A partir de uma decisão sua. A partir de um posicionamento seu. E aqui a gente começa a falar sobre Boaz, né? E eu quero que você olhe para Boaz aqui numa representação como se Boaz não fosse só o homem que iria honrar Ruth. Mas use Boaz aqui como aquele sonho que você tem de ganhar dinheiro, de prosperar, né? De fazer a sua empresa crescer, de conquistar sua casa, seu carro, eu não sei qual é o seu sonho, restaurar seu casamento. Eu quero que você olhe para Boaz como se fosse aquilo que você deseja, o seu sonho. Né? E quando Boaz encontra Ruth, a gente vê o favor de Deus sobre a vida dela. É o meu e o seu posicionamento que vai gerar o favor de Deus sobre nós. Sabe quando você olha e uma empresa prospera de uma forma tremenda? Sabe quando a pessoa cresce nas redes sociais, consegue um relacionamento dos sonhos e você fala assim, como que isso aconteceu? É impossível falar sobre isso sem falar de Deus. Isso acontece quando o favor de Deus está sobre nós. Quando o favor de Deus está sobre nós, a gente faz a nossa parte. A gente faz aquilo que nós damos conta e Deus age. Sabe quando você faz a sua parte, Deus faz de uma forma sobrenatural? Você fecha contratos que nunca imaginou fechar. Aparecem oportunidades lucrativas que você nunca imaginou. Vem uma ideia de repente. Vem uma pessoa que te contrata um emprego. Isso é o favor de Deus. É você fazer sua parte e Deus fazer o sobrenatural. E aí, Ruth lá, catando espiga para sobreviver, né? Para não passar fome com a sua sogra. Ela, sem saber, entra no campo de Boaz. E quando a gente vem aqui em Ruth 2, versículo 8 e 9, olha o que acontece. Então Boaz disse a Ruth, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, tampouco te afaste daqui, porém aqui ficarás com minhas servas. Teus olhos estarão atentos no campo em que os ceifeiros trabalharem, e irás após elas. Dei ordem aos moços para que não te molestem. Se tiver de sede, vá aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Olha o cuidado de Boaz com Ruth. Isso é favor de Deus. Quando Deus coloca pessoas no seu caminho para te ajudar, sem você pedir, sem você nem saber quem é. Olha o cuidado dele. Ruth, se ela ficasse catando espigas de milho, catando espigas em outras plantações, ela corria o risco sim de ser molestada, de ser abusada. E mesmo ela querendo correr esse risco, porque ela não queria passar fome com a sogra dela, Deus estava cuidando dela, Deus trouxe Boaz para cuidar dela, para se preocupar com ela. Olha só a preocupação de Boaz com ela, né? Não vá para outro campo não, para você não ser molestada. E os meus criados aqui, os meus funcionários aqui, eu já dei ordens para eles não tocarem em você. E você pode beber água, você pode ficar aqui com as minhas servas. Olha a proteção de Deus com ela. É isso que acontece conosco quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos decididas a viver o processo para viver os milagres de Deus na nossa vida, Ele cuida. A graça dele se derrama sobre nós, o favor dele nos encontra. Entende?
Entende por que Deus, para mudar a sua história, para mudar o seu cenário, eu não sei se o cenário que você quer mudar aí é financeiro, é amoroso, é saúde, mas Ele só vai conseguir mudar a sua história se mudar o seu coração primeiro. Se mudar o seu coração primeiro. E me veio te dizer algo aqui, eu não sei para quem é. Quem aí tem dificuldade de perdoar? Comenta aqui embaixo. Letícia, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Comenta aqui embaixo. Meus amores, quando vocês não perdoam, vocês estão criando um altar de idolatria para aquela pessoa que você tem raiva. E você está tirando Deus do centro da sua vida. E você está tirando o Espírito Santo da sua vida para colocar aquela pessoa. Talvez você carregue mágoa do seu pai que não te protegeu quando você foi abusada. Mágoa do seu pai porque ele não foi um bom marido para sua mãe. Talvez você carregue raiva da sua mãe porque ela não cuidou de você direito. Raiva de algum relacionamento que você teve. Raiva de algum emprego que você teve. E isso se tornou um Deus no seu coração. A sua vida está um caos. A sua vida está em desordem. Porque você não perdoa. Mas você não perdoa. A Mara perguntou, eu perdoo, mas não quero contato. É errado? Certíssimo. É limite. Todo mundo a gente precisa perdoar. Mas nem todo mundo precisa acessar a nossa vida mais. Né? Então, aquelas pessoas que nos fizeram mal, a gente perdoa. Mas, opa, você não tem mais crédito na minha vida. Você não acessa mais a minha vida. Agora, pai e mãe, a gente perdoa, a gente impõe limite. Um limite que seja saudável, né? Quando são pessoas tóxicas, pra gente não se intoxicar. Mas a gente volta e meia precisa conviver, né? E aqui, meus amores, quando a gente olha para o Boaz na vida de Ruth, ele não era só um homem rico, poderoso. Ele era um homem de honra, era um homem de princípios, de valores, temente ao Senhor. Foi um homem que amou Ruth. Entende? E aí eu quero te dizer, Ruth não encontrou Boaz ficando em Moabe. Você não vai viver os milagres de Deus para a sua vida presa a essa mentalidade que você carrega. Essa mentalidade de escassez, viciada em murmurar, em reclamar, em julgar as pessoas. Uma mentalidade de desonra. Meus amores, toda vez que você sai de uma empresa debaixo de desonra, você não vai para frente. Não vai para frente. E aí, quantas pessoas estão aqui que estão lá julgando, criticando a empresa que trabalha hoje? Que é de onde vem o seu sustento, e aí depois que perde acha ruim. Vai perder porque isso é desonra. Desonra. Quantas vezes você está desonrando o seu marido? E aí? Se tudo que você desonra, se tudo que você critica você perdesse, como seria? Como seria se você perdesse tudo que você critica, reclama, julga? Então, meus amores, Ruth, ela não encontrou o seu Boaz, né? Ela não foi encontrada pelo Boaz ficando em Moabe. Boaz encontrou Ruth quando ela estava na direção do novo de Deus, quando ela estava vivendo o processo. Por mais que era solitário, por mais que era doído, ela estava vivendo o processo e foi ali que ela foi encontrada. Quando você decidir viver o seu processo para viver os sonhos de Deus, as bênçãos dele vão te encontrar. As bênçãos dele vão te encontrar. Pensa aqui comigo, se Ruth tivesse ficado lá em Moabe, ela estaria vivendo o mesmo ciclo? Ela estaria presa na escassez? Naquele padrão, naquela mentalidade de sobrevivência? Quantos estão aqui que têm uma mentalidade de sobrevivência? Viu o pai, a mãe, a família inteira presa nessa mentalidade de escassez e sobrevivência e está preso nisso até hoje e precisa se libertar? Quando Ruth se moveu, somente quando ela se moveu foi que o favor de Deus se moveu junto. Foi que o favor de Deus encontrou ela.
E agora eu tenho uma pergunta para você. Ó, manda um foguinho, manda um coraçãozinho. Você que está no YouTube, seja muito bem-vindo também. Curta, compartilhe esse momento para mais pessoas. Se essa mensagem tocou no seu coração, compartilhe no grupo do WhatsApp, no grupo das amigas, das inimigas. A Dai falou, eis-me aqui, Deus. É sobre isso. Quantas áreas da sua vida ainda parece Moab? Essa pergunta que eu tenho para você. Quantas áreas da sua vida ainda parece Moab? Você tenta prosperar, mas não sai do lugar. Você se esforça e o dinheiro vem de conta-gotas. Você muda de relacionamento, mas só muda de nome e o ciclo se repete? Quantas vezes você tenta crescer, mas parece que algo te puxa para trás? Não é falta de esforço, meus amores. É padrão interno. É padrão interno. Enquanto esse padrão interno, essa mentalidade de escassez não mudar, a colheita também não muda. Letícia, todo mundo da minha família é CLT e eu tento montar minha empresa, não consigo. Esse padrão de mentalidade de escassez precisa mudar. Se não mudar, você não sustenta. Se você conseguir abrir a sua empresa, você não vai sustentar, você vai falir, vai quebrar. Meus amores, prosperidade não começa no dinheiro. Prosperidade começa num padrão interno, começa na mudança de mentalidade. Se você continua com a mentalidade de escassez, você ganha e perde. Você se esforça e não tem resultado, né? Você tenta crescer, mas trava. Moab, esse Moab que está em você não é financeiro, é interno. Esse Moab é interno. Conta aqui pra mim, qual área da sua vida tem sido o seu Moab? Você quer que mude, mas nada muda. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. É financeira? É trabalho? É uma empresa que você quer montar? É no relacionamento amoroso? Você quer restaurar seu casamento? Você quer ter alguém na sua vida que você não tem ainda, porque os padrões se repetiram? Quer ter filhos? É saúde? Qual área da sua vida parece Moab? Coloca aqui embaixo. A Dai diz que é financeira e sentimental. Eu vou te dizer, Dai, vida amorosa e financeira andam juntas. Quando você destrava, você consegue destravar as duas áreas, né? Gente, e foi exatamente isso que Ruth rompeu. Ela saiu de um sistema antigo, ela saiu de uma mentalidade antiga para viver o novo de Deus, para acessar um destino novo. Olha só, olha o padrão que Ruth veio. Ruth veio de um padrão de pessoas pagãs, né? Perdidas com promiscuidade, sem direção espiritual, sem propósito. Um povo que era descendente de um incesto. Olha o peso disso. Mas ela decidiu mudar. Ela decidiu romper o padrão. Ela parou de ficar olhando para o padrão que a família dela vivia e falou assim, opa, eu quero servir a Deus. Eu não sei como é, eu não sei como será, mas eu vou servir a Ele, eu vou viver os sonhos dele para minha vida. Não importa se a minha mãe, se o meu pai, se a minha família viveu algo, eu vou viver algo novo, algo diferente, eu vou romper. É isso que a gente precisa para viver, né? E eu tenho um convite para você hoje. Você que sente que você está repetindo ciclos na sua vida financeira, cansada de tentar, de se esforçar e não sair do lugar. Você que sente que tem algo invisível te puxando para trás, te bloqueando. Meus amores, isso não vai se resolver com mais esforço. É com reprogramação mental. E eu tenho um convite para vocês. Nós abrimos as inscrições para o workshop Mentalidade Próspera, tá? É o meu curso que transforma mais vidas. Eu tenho clientes ao redor do mundo inteiro que faz o workshop. E nós vamos ter o workshop Mentalidade Próspera ao vivo, 100% online, ao vivo. Onde quer que você esteja, você pode estar comigo. No dia 25 de abril agora,
É num sábado, começa às 14 horas e termina às 18 horas. São 4 horas de reprogramação, onde eu vou estar com você segurando na sua mão para a gente quebrar padrões aí de escassez, padrões internos de escassez, reprogramar crenças limitantes, para que você possa sair desse ciclo repetitivo do dinheiro e não entrar mais e falar, chega, agora eu consigo sustentar um novo padrão. Tá? São 4 horas comigo, vai ser intenso, vai ser profundo para você mudar sua realidade financeira de uma vez por todas, para você destravar o fluxo do dinheiro e da riqueza. Você que quer entrar, é só comentar a palavra aqui, prosperar. Comenta essa palavra aqui embaixo, vai chegar no seu direct uma mensagem para você já garantir sua vaga, tá? Você pode também clicar no link da minha bio do meu Instagram, garanta sua vaga, as vagas são limitadas, é apenas R$ 97,00. Você vai estar ao vivo comigo e tem acesso à gravação também por 1 ano para você rever quantas vezes você quiser. Você que está no YouTube, embaixo desse vídeo está o link para você clicar. Workshop Mentalidade Próspera, apenas R$ 97,00. Ou você pode dividir em 12 vezes de R$10. O que você faz com R$10? O que você faz com R$10? Eu tô te chamando para mudar essa mentalidade, para viver essa reprogramação mental, para sair dessa mentalidade de escassez, de escravidão, de pobreza, sabe? Desse padrão que realmente a nossa família não teve oportunidade de mudar o padrão. Sempre trabalhando duro, sempre sofrendo para ganhar dinheiro. E eu falo isso para vocês com autoridade. Meu pai era feirante, meu pai era lavrador. Muitas vezes a comida dele era uma lavagem, né? Meu pai tinha barraca na feira, o dinheiro era sofrido. Mas eu decidi romper o padrão. Eu vim de uma família onde tinha muitos relacionamentos abusivos. Eu vi o meu avô trair a minha avó, meu avô tinha outra família e todo mundo achava aquilo normal. Mas eu decidi romper o padrão e falar, chega, eu não aceito isso na minha vida. E é esse convite que eu tenho para você hoje. Entre no Workshop Mentalidade Próspera, vai ser transformador, tá? Comenta a palavra prosperar aqui para você já receber a mensagem aí no seu direct. Garanta a sua inscrição, as vagas são limitadas, né? E não adianta querer o novo de Deus, não adianta querer viver algo novo, acessar a Boaz, acessar os seus sonhos, se internamente você ainda estiver presa em Moab. Deus não vai entregar para você aquilo que você sonha sem antes mudar seu coração, sem antes você viver essa mudança interna, uma reprogramação mental. Porque, meus amores, cada um tem a vida que merece. Letícia, eu só arrumo um homem que me trata mal, que não me dá valor. Cada um tem a vida que merece. Por quê? Porque se dentro de você existem crenças de escassez, uma mentalidade de sofrimento, de aceitar migalha, uma dependência emocional, é esse padrão de homem que você vai atrair para sua vida. Letícia, mas eu trabalho tanto, o dinheiro não fica nas minhas mãos, eu me esforço tanto e o cliente não vem. Se dentro de você, se a sua mentalidade for de pobreza, for de escassez, for de falta e de sofrimento, é isso que você vai viver. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, uma reprogramação mental. E é isso que eu tô te chamando para viver, né? Ruth não mudou a vida quando ela estava lá em Moab. Ela mudou quando ela decidiu confiar em Deus, né? Deus deseja que você viva os planos dele para sua vida. Você acha que Deus não quer que você prospere? Você acha que Deus é bom com alguns filhos e mal com outros? Não. O negócio é que a nossa parte ele não vai fazer. A sua parte só cabe a você. E ontem eu encontrei com uma aluna minha, ela falou assim, Letícia, é impressionante como que eu mudei. Em poucos dias eu já mudei tanto. Quando eu vou fazer uma coisa que eu já fazia antes, eu vou pensar como eu pensava antes, cai a ficha de uma vez de tudo que eu estudei com você. Tem pessoas com negócio sendo transformado, com relacionamento sendo transformado através do Workshop Mentalidade Próspera. E é a hora de você viver isso também. A minha vida está sendo transformada e eu quero que a sua seja também. Mas a sua parte só cabe a você. Só cabe a você. Eu vou estar lá,
entregando o meu melhor, trazendo reprogramação para sua mente, quebrando travas, bloqueios emocionais que estão aí, mas você tem que fazer a sua parte, tá? Só comentar a palavra aqui, prosperar, vai chegar um direct no seu Instagram, você já garante a sua vaga, tá? A minha equipe entra em contato com você, já te passa todas as informações, vai ser ao vivo no dia 25 de abril, ao vivo, 100% online, e você também tem acesso à gravação, tá? Deus está te chamando. Talvez Deus esteja te chamando exatamente para viver o que Ruth viveu, para viver o novo de Deus, mas é preciso passar pelo processo para sustentar as bênçãos. Se você não passa pelo processo de cura, de transformação, de mudança de mentalidade, você não vai sustentar aquilo que você tanto sonha e deseja. Vamos orar comigo, meus amores, para a gente finalizar? Vamos orar? Se essa palavra falou com você, compartilhe com o máximo de pessoas, curta, comente, deixa aqui embaixo qual parte mais tocou seu coração, deixa aqui embaixo sua cidade, seu estado, seu país, tá? Vamos orar comigo? Coloca as mãos no seu coração, respira profundamente e fala comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho diante de Ti, com o coração quebrantado, te pedir, meu Pai, me dá coragem para sair do meu lugar conhecido. Me dá coragem para encerrar ciclos antigos. Me leva para o Teu novo, Senhor, mesmo quando eu não entenda. Me ensina a confiar no Teu favor. Me ensina a confiar que o Teu favor me encontra no caminho. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amores? Ó, grande beijo, que Deus abençoe vocês grandemente. Te espero no Workshop Mentalidade Próspera.